Oferecimento Licota Moda Íntima. A mãe da nossa entrevistada nasceu em Bebedouro, no interior de São Paulo. O pai em Salto Grande. São duas cidades do interior muito distantes uma das outras. E os dois vieram a se conhecer em Santo André. Aqui nasceu a nossa entrevistada, Maria Cláudia Ferreira. A Maria Cláudia Ferreira, que nasceu no Parque Oratório, realiza um trabalho magnífico de levantamento da iconografia de Santo André, as fotos antigas de Santo André. E ela juntou muita gente interessada em estudar a nossa história. Esse é o tema do Memória na TV de hoje. Cláudia, muito prazer em conhecê-la, parabéns pelo seu trabalho. Cada foto que você encaminha é uma descoberta, é uma coisa legal que homenageia os antigos, aquele pessoal que construiu sua vida em Santo André. Eu que agradeço o convite, eu estou muito feliz de estar aqui, conhecer você pessoalmente também, que eu te acompanho já há muito tempo. E eu fico muito feliz de poder compartilhar e poder mostrar para as pessoas um pouquinho mais da história e também trazer pessoas que viveram uma época que eu não vivi e que podem falar um pouquinho da cidade. Eu acho isso, estou conhecendo cada vez mais a cidade, cada cantinho da cidade, eu acho isso muito interessante. Tá, legal. E quantas fotos você já levantou, assim, que você já sistematizou? Mais de 2.500 fotos. É mesmo? Mais de 2.000, de diversos locais, desde o Museu de Santo André, da biblioteca também, do Diário do Grande ABC, da sua coluna. Tenho muitas histórias que eu coloco na página também. E também de pessoas que participam e que gostam de compartilhar e gostam de contar a história também, que acabam compartilhando no grupo. Quer dizer, cada pessoa que o grupo agrega, vai chamar outra pessoa, vai citar, por isso que cresce. Exatamente, eles gostam, porque assim, no grupo eu coloco muitas fotos mostrando o antes e depois. Por exemplo, na prefeitura de Santo André, eu coloco a foto quando era a chácara ainda Bastos, e a foto atual, de algumas ruas também. Então o pessoal se interessa muito, acaba adicionando outras pessoas. Tem muitas pessoas de família tradicional também, que acaba compartilhando, conhece o grupo através de outro. Muitas vezes eu coloco sobre alguma família, né? E quando eu coloco de alguma família, alguém sempre conhece e acaba adicionando a pessoa no grupo. E assim vieram muitas pessoas que participaram da história, que a família participou da história de Santo André. E cada vez mais eu fiquei conhecendo também coisas que a gente não encontra em livros. Eu acho muito interessante. Aquelas fotografias da Avenida Portugal, que a gente está revendo agora, foi um achado, não? Sim. Sim, as fotos são lindas, eu fiquei assim, a cada vez que eu recebo uma foto como aquela, eu respiro diferente, né? Eu fico, porque eu gosto também, não são só as pessoas que participam do grupo. Eu fico maravilhada com uma foto diferente que nós não podemos achar no museu, por exemplo. E essa que é uma foto do Lindenberg, que participa do grupo, foi uma foto que me surpreendeu ver a diferença, assim, não tanto tempo, como que mudou a nossa cidade. Então eu consigo observar no grupo, assim, como a cidade se transforma e às vezes a gente nem percebe, né? Eu tenho um outro grupo também chamado a Arquitetura Antiga de Santo André, que eu coloco justamente isso. Ele mostra fotos atuais de casas que resistem ao tempo. E é interessante a transformação da cidade, porque muitas delas que eu fotografei ou que pessoas enviaram, que são casas lindas em vários bairros, essas casas passam um tempo, alguém fala, olha, manda foto, foi demolida, virou predinho. Então, assim, e a gente que, as pessoas que estão passando naquela rua no dia a dia, elas não percebem essa diferença. Quando a gente mostra a foto, elas falam, nossa, eu conheci essa casa e foi demolida. E vem a memória das pessoas. Eu lembro de uma foto
da Vila Bastos, uma casa antiga, depois vocês fotografaram a casa. Ela existe ainda? Existe. Né? Aquela foto é de Edelcio Moretti, que é um participante que morou ali na região, conheceu o fotógrafo Carlos e conhece bastante da região. Eu até peço alguma informação para ele quando a gente está falando sobre a Vila Bastos, por exemplo. Então, ela ainda existe, a casa ainda existe, ainda está lá. É o centro de Santo André, né? Exatamente. Não muito distante da antiga, do antigo, como é que chama? De aeromodelismo, a pista de aeromodelismo. Exatamente. Aquela foto do aeromodelismo também me chamou muita atenção, porque eu sempre, quando eu colocava alguma foto antiga da praça, da Praça Quarto Centenário, sempre alguém recordava, e eu não tinha foto. De repente, essa foto aparece e eu, uau, né? Quer dizer, onde é hoje o estacionamento, né, da Praça Quarto Centenário, ao lado do Paço, havia uma pista de aeromodelismo, uma coisa que hoje, uma prática que hoje pouca gente ainda realiza, né, que a gente conhece aqui na região. Exatamente. Uma foto também que me chamou muita atenção, que eu também não conhecia antes, eu não encontrei em livros, né, as pessoas que me falaram, porque às vezes elas citam algum tema e eu procuro e acabo encontrando. Foi das gincanas que haviam na Praça Quarto Centenário. Então, a cidade parava, eles me falaram, a cidade toda parava para assistir essas gincanas, que era algo muito inocente, a juventude sem perigo que a gente tem hoje. Me pareceu como outro mundo, né? Uma foto que chamou muito a atenção, depois que nós publicamos, é da represa entre o bairro Jardim e o bairro Santa Maria. O professor Alexandre Takara falou: Ademir, eu cheguei em 1950, ela ainda existia, mas eu não lembro dessa represa. Por onde passa a Avenida Prestes... como é que chama? Avenida Prestes Maia. Avenida Prestes Maia, né? Sim. Quer dizer, uma represa no centro de Santo André, na periferia próxima de Santo André. Exatamente. Eu recebi um contato através do grupo da Dirce de Paula, que é quem enviou a foto. Antes dela ter essa foto em mãos, ela me falou dessa represa. E eu pensei, eu nunca ouvi falar, não tinha ouvido falar antes de uma represa, uma lagoa próximo onde tem o McDonald's na Prestes Maia. E ela falou, Cláudia, às vezes eu falo, ninguém acredita, mas eu vou conseguir essa foto, porque eu conheço uma pessoa que tem. E ela demorou meses, foi um esforço muito grande para ela poder reencontrar uma pessoa que ela sabia que era o Oswaldo, que tinha essa foto, e interessante que ele, sabendo do grupo e sabendo do interesse nessa represa, ele fez toda uma legenda. Isso mesmo. Ficou muito interessante. E ela surpreendeu muita gente. Eu acho que foi uma das fotos mais surpreendentes do grupo. Tá certo. Porque é uma coisa que ninguém imaginava que podia ter. Foi um achado, assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi também, de resgatar isso. É um conjunto de imagens, acho que daquilo que eu conheço, eu não conheço as 2.500, eu conheço 20 fotos talvez, mas aqui o conjunto dessas fotos que você enviou, que eu achei mais legal foi daquela loirinha americana, que olha bem, 67, são 50 anos que ela esteve aqui em Santo André, e ela foi no gabinete do prefeito, ela foi no grupo escolar, que hoje é um museu. Aquela foto é muito legal, aquela série de fotos. O prefeito ainda era o Fioravante Zampol. Essas fotos, eu gostei muito, porque primeiro, eu nunca tinha visto uma foto colorida do Fioravante Zampol. Isso. Então foi surpreendente naquela época, porque eram muito caras as fotos, nós termos fotos coloridas. Então quem mandou essa foto foi Cláudia Dalla Verde, e são fotos muito bonitas e dá para perceber nas fotos que, como a gente diz hoje, que a loirinha causou na época. Porque não era comum um estrangeiro fazer intercâmbio em Santo André, né, ainda naquela época. Acho que ela foi a única pessoa que subiu na janela do grupo escolar, que hoje é o museu. Não é? Ela está lá posando, tocando violão, subindo na Serraria Dalla Verde, né? Exatamente. Tá certo. Eu acho que deve ter sido
na época deve ter sido muito conhecida na escola, porque não era uma coisa tão comum de se passar aqui, de ter uma estrangeira aqui. Então foi muito legal ver essas fotos e a gente consegue nas fotos perceber como foi a influência que ela teve indo em vários locais, tendo contato até com o prefeito na época. Tá certo. Então, a gente está folheando o álbum organizado pela Cláudia. Facebook, quer dizer, a coisa interessante, né? Hoje a informática, a tecnologia permite tudo isso. Como é que as pessoas fazem para ter acesso, para ver essas imagens pelo computador? Então, é só acessar o Facebook, colocar na procura Santo André Ontem e Hoje, que é o nome do grupo, e entrar no grupo, clicar em participar e vai ser muito bem-vindo, porque é um local que nós precisamos, Santo André precisa das pessoas para contar a história, que nós não temos tudo no livro. Então, muitas histórias me surpreenderam, de pessoas que contam seu dia a dia, contam da época que Santo André era conhecido como a cidade das chaminés. Então eles contam e não faz tanto tempo assim para ser uma diferença tão grande do que se tornou Santo André. Então eu acho que isso é interessante. Eu quero cada vez mais pessoas participando do grupo, com o intuito de conhecer mais a história e compartilhar sobre a história de Santo André. Porque ali a gente descobre muitas coisas da cidade e isso faz com que a gente veja Santo André de uma forma um pouco diferente, com uma forma mais carinhosa, eu acho. Perfeito. Cláudia, muito obrigado de você comparecer, passar esses presentes para a gente ao longo dessas semanas, né? O espaço da memória, tanto na TV como no jornal, está aberto para você. E a Cláudia, a gente vai voltar aqui proximamente. Ela nos falou de um filme rodado em Santo André pela saudosa Casa Publicadora Brasileira do início da Avenida Pereira Barreto. Nós vamos passar esse filme para vocês. Uma hora dessas. Aí a Cláudia vai vir para ajudar a gente a identificar aquelas imagens. Hoje a Casa Publicadora está em Tatuí, mas as imagens que ficaram a partir de 1907 aqui em Santo André foram preservadas pela própria instituição e agora divulgadas pela Cláudia. Então aguardem, a Cláudia vai estar presente com a gente proximamente. E na próxima semana, mais um capítulo da fascinante história de Santo André. A memória que é construída por pessoas como a Cláudia e tanta gente mais que adora essa cidade e faz memória. Até lá!